Quem não gosta de andar na frente? De pisar fundo na direção dos sonhos? De seguir no caminho das conquistas? De cruzar a linha de chegada da felicidade? E ter o privilégio de viver momentos? Seja cliente Alberg. Você investe em momentos e a gente cuida do resto. Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa #Nasci para Vencer. Eu, Pastor Adriano, estarei apresentando esse programa ao lado da minha esposa. Olá, eu sou a pastora Carol e estou aqui também para apresentar esse programa ao lado do meu esposo. E o que nós vamos falar nesse programa? Sobre vidas, testemunhos, histórias, lindas histórias de superação. E você é o nosso convidado a estar conosco assistindo todos os nossos programas. Você vai se surpreender, não é, pastor? Isso mesmo. E para começar o nosso primeiro programa, quando a gente está falando de emoções, de vidas, nós vamos apresentar aqui o Luiz Henrique. Quem é? É o bispo, doutor, professor, psicanalista, escritor, terapeuta de família e casal e palestrante. Seja bem-vindo, bispo Luiz Henrique. Olá, pastor, é um prazer, pastora Carol, um prazer estar com vocês aqui. E com vocês de casa também, alegria, vamos ter aqui conteúdos importantes para a sua vida, para desenvolver você como ser humano, como família. Muitas vezes as pessoas perguntam o que fazer diante das nossas emoções, as emoções tóxicas, as emoções que podem ser abençoadoras. Hoje em dia se fala muito sobre inteligência emocional e nós vamos conversar um pouquinho sobre esses assuntos que eu tenho certeza que vão fazer diferença na sua vida. Muito obrigado. E aí, para a gente começar então, a gente vai falar do seu trabalho também, bispo, dos seus livros, né? O bispo tem muito conteúdo para mostrar para a gente. Então a gente vai começar falando sobre emoções. Então eu gostaria de saber do bispo como que essas emoções podem influenciar a vida das pessoas, a relações das pessoas. Nós estamos vivendo um mundo pós-pandemia que as pessoas misturaram as emoções com a razão. Isso tem influenciado demais. Fale um pouquinho dessa influência na vida das pessoas e nas relações, bispo. O mundo tem mudado, cada dia que passa o mundo vem com mais velocidade, não é? E a gente percebe o quanto essa velocidade tem gerado muitos avanços, a tecnologia está aí, mas também junto com toda essa coisa boa, essa parte boa, vem a questão dos problemas emocionais, dos transtornos. As pessoas não conseguem assimilar bem as mudanças, não conseguem trabalhar bem essas questões emocionais. A gente poderia dizer que temos aí 4 emoções básicas, que seria a questão do medo, a questão da culpa, não é? A tristeza. E normalmente essas emoções elas te levam sempre para algum lugar. Né? Então o medo faz você ver coisas que não existem. Né? Quando a gente pensa na culpa, a pessoa fica extremamente passiva. A tristeza me leva à depressão. E a ira seria aquele momento que você não pensa, você age por impulso, não é? E isso acaba trazendo prejuízo para a sua vida. E tem uma emoção boa, que é a emoção alegria. Então a gente coloca essas 5 emoções como base para a nossa vida. Todo ser humano tem algum tipo de emoção. E essas emoções elas podem adoecer também. E elas sempre vão te levar para algum lugar, e normalmente um lugar negativo, quando as emoções são negativas. Então a pessoa acaba sofrendo demais e tomando decisões erradas, ou perdendo oportunidades, exatamente por causa das suas emoções. Às vezes num trabalho, a pessoa podia avançar, podia ir até um posto maior, e não consegue exatamente por causa das suas emoções. Às vezes tem medo, não acredita em si mesmo. E entra uma questão de autoestima, autoimagem, a questão como ela se vê, esse amor próprio. Isso tudo envolve diretamente nas suas decisões. Então, como a pessoa foi criada, ela vai manifestar essa emoção de acordo com os estímulos que ela tem. Então, esses estímulos vão levá-la a tomar decisões ou pelas emoções, ser liderado pelas emoções, ou ela mesma pode liderar as emoções, que seria ideal. Pastor, então no caso, bispo, né? No caso, ou melhor, psicólogo, que hoje nós estamos falando com o psicólogo também. No caso do nosso programa, que nós vamos falar de pessoas que venceram, né? Que nasceram para vencer. Esse é o tema do nosso programa. Então nós vamos contar testemunhos de vidas, de histórias de superação. Isso envolve muito as emoções, né? Com certeza. A gente fala sobre uma palavra chamada resiliência. Vocês conhecem
essa palavra. Resiliência é aquela ideia de você passar por uma luta grande e se tornar mais forte. Então, eu acho que vocês vão tratar muito sobre isso. A pessoa passou por uma luta, por um vale que a gente chama, e após esse vale, ela conseguiu vencer e se tornar bem mais forte do que era antes. E ela consegue alcançar lugares mais altos. Então, assim, a emoção está totalmente ligada à vida da pessoa. Nós não podemos dizer que a pessoa é espírito e corpo, mas ela também tem emoção. Ela chora, ela sorri, né? Ela se emociona quando vê um filme ou uma situação. Então, a gente percebe que essa visão, né, emocional, ela está muito presente. Antigamente, o homem vivia com aquela visão de força, né? Quem era mais forte é o que mandava, né? Mas só que o tempo foi mudando, já não tem mais essa característica. Aquela busca do ter, eu tenho que ter para ser. E hoje a gente percebe que a grande proposta é a capacidade de mudança. Por causa da velocidade das coisas, as pessoas precisam se adaptar ao que está acontecendo. Você falou uma coisa boa, pastor, sobre a questão da pandemia. E quer um exemplo maior do que esse, da incerteza, e agora vai vir outra onda, não vai vir. Então, existe uma incerteza e você precisa se adaptar diante de várias situações. A gente diz que quando há uma pandemia, alguns submergem, alguns se perdem, vão à falência e alguns vendem máscaras. Então, a grande questão é essa, né? Eu acho que a pandemia revela quem está dentro de você, quem é você. Sim. Acho que a crise revela quem é você. Então teve muita gente realmente que superou. Teve gente que não. É verdade. E às vezes a superação está muito ligada à história de vida, né? Tem pessoas que conseguem passar rapidamente, mas tem pessoas que não. E a gente não pode comparar, sabe por quê? Porque cada pessoa é de um jeito. É verdade. Não é? É a mesma coisa que comparar. Meu casamento tem que ser igual ao outro casamento. Não há possibilidade disso, nem igual ao do meu pai, porque eu não sou meu pai. Nós somos pessoas diferentes e únicas. Então a gente não precisa se comparar com ninguém, mas a gente pode ser melhor que nós mesmos a cada dia. Então essa é a questão. Um aprende num tempo, falando da escola aí, né? Outro já demora um pouquinho mais, outro é mais rápido. Então cada pessoa ela tem uma característica. E a gente precisa aprender a respeitar o tempo das pessoas e também a questão emocional. Tem gente que está mais preparada e consegue vencer numa área. Vai para outra área, não consegue vencer, não consegue trabalhar com aquilo, não consegue se acertar. Às vezes começa, muita coisa não termina, e é uma das características que nós temos vivido hoje. Não é? Um trauma muito grande de abandono, de rejeição. Mas essa questão das pessoas começarem muita coisa e não terminarem. E hoje eu posso dizer que as pessoas, na verdade, não sabem o que querem. Cada dia que passa a coisa fica pior, né? Ela quer uma coisa, daqui a pouco ela quer outra, daqui a pouco ela quer outra, ela não sabe, na verdade, o que quer. Se ela vai ser youtuber, não é? Ou se ela vai ser motorista de Uber, ou se ela vai fazer outro tipo de trabalho. Então as pessoas estão perdidas, não sabem qual faculdade fazer, ou não vai fazer faculdade. Então a gente percebe que as identidades estão sendo como que colocadas de lado, as pessoas estão se perdendo na vida. E se você vai fazer estudos aí pela internet, você vai ver que normalmente a primeira coisa que o pessoal fala é: você precisa descobrir quem você é. Porque como é que você vai escolher uma coisa se você não sabe quem você é? Não é? Até dentro do relacionamento mesmo, muitas pessoas no casamento acabam se apagando. E, peraí, você se interessou por alguém, não por ninguém. Ah, mas eu tenho que fazer tudo o que ele quer, eu tenho que fazer tudo o que ela quer. Isso não é relacionamento, isso é um relacionamento abusivo, na verdade. Não é? Quando eu não posso ser quem eu sou, eu não posso falar nada, isso é relacionamento abusivo e não um relacionamento saudável. Então é importante que eu possa me comunicar, eu possa falar sobre aquilo que eu sinto, como eu sinto, o meu tempo de aprendizagem, o meu tempo de entender, de mudança. Eu acho que tudo isso é importantíssimo. Bispo, vamos falar um pouquinho de adolescência. Eu acho que hoje a maior dificuldade para os pais é a adolescência. A gente já se falava que a adolescência é a fase mais crítica do ser humano, né? Porque é uma mistura de emoções, é uma fase muito complicada. Hoje, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, eu, como diretora de escola, tenho visto diariamente alunos com crise de ansiedade. E aí eu pergunto para você, hoje se fala mais sobre isso, por isso é nítido a gente quando vê um aluno ou um jovem, um adolescente até em casa com alguns sintomas, a gente já define que é uma crise de ansiedade, porque hoje se fala mais abertamente sobre isso, ou realmente hoje o senhor enxerga que há um maior índice de crise de ansiedade? Olha, uma boa pergunta essa que você está fazendo, né? É difícil responder com 2, 3 palavras até, porque a gente tem vivido um tempo muito difícil. E se eu pudesse começar a falar sobre isso, eu vou começar a falar sobre a família. A gente vê a desestrutura familiar que está acontecendo. Exatamente. Então, o pessoal falou, eu não tenho tempo, vem a pandemia.
agora eu não aguento minha família. Eu não aguento meu filho adolescente, eu não aguento meu filho criança, eu não aguento minha mulher, não aguento meu marido, eu quero que esse homem vá embora. Então a gente vê uma desestrutura que já vem acontecendo há muito tempo. Você falou da escola, a questão da educação, você sabe melhor do que eu o quanto a educação tem deixado a desejar. De repente chega a pandemia. Então a coisa não melhorou, a coisa piorou. Isso tudo pode ser geradores de ansiedade, sim, não é uma coisa só. Eu diria, a ansiedade é o excesso de futuro. Normalmente eu brinco lá no meu consultório dizendo que você está ansioso pelo quê? Por nada, porque não existe. Não é? Se há algo futuro, nem aconteceu ainda, mas você já começa a sofrer pelo futuro. O excesso de futuro te leva a essa ansiedade. E por essas crianças não saberem lidar com as suas emoções, elas começam a ficar mais ansiosas ainda. Então, como é que eles se portam normalmente? Partem para a automutilação. Exatamente. Não é? Porque é uma dor tão grande dentro de si, e ele não sabe o que fazer com essa dor, ele tem que tirar essa dor. Como é que ele faz isso? Se cortando. Não é? E talvez você que vê seu filho aí com uma camisa de manga comprida, num calor tremendo, alguma coisa está errada. Normalmente não é assim. Adolescente ele é muito intenso em tudo que faz. Ou é tudo, ou é nada. O cansaço é assim, ou é muito cansado, ou acabou o cansaço. E de repente muda demais. Então você falou uma coisa interessante, pastora, que é a questão do tempo difícil, de lidar com essas transformações que há no corpo, as transformações nas emoções e as transformações agora externas. O pai separou, a mãe não sabe o que fazer, o pai chama a mãe de louca, ele fica no meio de tudo isso e ele não sabe, isso vai aumentar a ansiedade? Vai aumentar a ansiedade. Então, aqueles que deveriam educar não estão educando. Aí vão terceirizar. Para onde? Para a escola. Diretora, Exatamente. resolva o meu problema, por favor, porque nós precisamos dar um jeito nessa criança. Peraí. Não é a escola que ajuda o pai, na verdade, ou melhor, não é a escola que vai dizer assim, olha, pai, você vai me ajudar. Não, é o contrário. Na verdade, o pai tem que dar educação e a escola vai apoiar aquela educação. Só que hoje em dia as coisas estão mudando, os valores estão mudando, e eu acredito que também mais um fator dessa ansiedade está crescendo e crescendo cada vez mais. Lógico que a gente sabe que a pandemia, ela trouxe aquela iminência da morte. Né? Vai morrer, pode morrer, o que vai acontecer? Lógico, isso gera ansiedade, sim, tem aumentado o nível de ansiedade assustadoramente, mas eu não acredito que seja só esse o motivo. Eu acredito que as pessoas voltaram para os seus lares e agora não sabem o que fazer com a sua família. Filhos descobriram que tem pais e pais descobriram que tem filhos. Não é? Então o filho faz o que quer e sempre fez o que quer e o pai agora quer colocar limite. Não vai conseguir colocar limite. Exatamente. Não vai conseguir. Então essa desestrutura total vai gerar ainda mais ansiedade. E eu vou dizer, desculpa você aí de casa, eu vou dizer que a coisa vai piorar. Não vai melhorar não. A tendência não é melhorar exatamente por aquilo que nós temos vivido hoje. Você sabe que... Eu vou contar um caso que aconteceu essa semana. Eu fui atender um aluno com N problemas lá na escola, e aí nós chamamos a mãe, e no meio do atendimento ali, eu falei para ele, já no final do atendimento, eu falei, olha, você precisa conversar com sua mãe, é a sua mãe que vai te ouvir, que vai te orientar. E comecei a instruir ele dessa forma. Aí ele virou para mim e falou assim, e a mãe do lado. Aí a mãe, filho, não sei o que, ele virou e falou assim, mas a senhora fala que tudo que eu sinto é frescura? Aí, assim, eu já fiquei... Tudo aquilo que eu falei caiu por terra. Porque Exatamente. toda aquela orientação que eu dei pra ele já tentou fazer com a mãe, mas a mãe não tá preparada e a mãe, tudo pra ela é frescura. Exatamente. Então, acaba piorando mais ainda a situação, né? Você me fez lembrar de um caso que eu estou atendendo agora, né? Que os pais sempre falam no sim. Sim, 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 sim. Mas não existe isso. Aquela ânsia de tentar fazer com que o filho não passe por privações, por frustrações. Peraí, gente. Se nós somos o que somos é porque passamos por frustrações, Exatamente. passamos por problemas, não é? E é interessante que eu estou atendendo esse adolescente, só que eu já percebi que o problema não é o adolescente, o problema são os pais. No próximo bloco nós vamos falar isso então. Opa, vamos lá. De quem é o problema? Você que está assistindo o nosso programa e bateu aquela fominha, eu tenho uma dica maravilhosa para você. Pizzaria Nova Trentinos. Eu vou passar para você o WhatsApp, está aqui na tela, ó. 013 99620 1789. Chama lá no WhatsApp, não perde tempo não. E venha saborear uma pizza ó, deliciosa. Estamos de volta aqui com o nosso programa, né? E aqui o Bispo falando sobre emoções, esse papo muito legal. E terminamos o primeiro bloco com uma pergunta: de quem é a culpa, né, desse pessoal, essa crise de ansiedade, crianças, adolescentes? Será que são dos pais?
do meu ponto de vista, bispo, não é só dos pais. Eu acho que os pais têm uma parte, sim, como o doutor explicou, mas as redes sociais têm uma influência muito pesada. Razão. Fala um pouquinho disso. É interessante o que você está falando. É difícil você falar de um assunto tão importante como esse que vocês estão tratando aqui. Parabéns pelo programa, né? Diante dessa realidade que nós temos vivido hoje. Fazer um programa como esse, eu acho que é essencial para informar as pessoas. Então, eu queria dizer para você, normalmente, numa situação como ansiedade, normalmente não é um caso só, uma situação só que está causando isso tudo. E o que você está falando sobre redes sociais é uma coisa que a gente vive diariamente. As crianças e jovens, adolescentes, estão cada vez mais na internet. A comunicação hoje é através do WhatsApp. Então a gente percebe que as coisas estão se complicando. Você vai num shopping, você vê a família, cada um com seu celular, e ali eles estão, né, navegando. Então a gente percebe que isso tem sido um gerador de ansiedade também. Eu concordo com isso, tem sido um gerador de ansiedade, pelo tempo que isso tem passado, pelo glamour que aquilo traz. Então vai para o YouTube, não, ali tem um youtuber conhecido, ali tem uma pessoa que tem muito dinheiro, então aí como eu preciso ser assim, eu preciso viver desse jeito, aí tem o Neymar, porque o Neymar isso, tem que seguir o Neymar, tem que seguir esse, aquele, e a gente acaba perdendo meio que a visão correta das coisas, das situações, das pessoas, e a gente começa a valorizar o que eles valorizam. Eu acho que aí começa o perigo, quando os teus valores começam a mudar, porque o adolescente, focando no adolescente, ele não está formado ainda, ele está no processo de formação. Então aquilo que você dá e que o grupo dá para ele, é aquilo que ele vai engolir como verdade. E agora ele vai viver aquilo que o grupo vive. O grupo é mais importante, os pais já não são tão importantes, agora é o grupo. Não é? Então a internet vai motivá-lo a isso sim. Ele vai ser reconhecido aonde? Na internet, muitas vezes mais reconhecido até que os pais. Ele não é reconhecido dentro de casa, ele vai para a internet lá, ele é reconhecido. Não é? Então ele tem o canal dele, então isso... A vida não é mais privada, a vida agora é pública. A gente está aqui, já tirou uma foto, vai ali, mais uma foto. Não é? E aí, o que você faz com essas duas fotos? Antigamente, no nosso tempo, né? A gente guardava, colocava no álbum, aí quando alguém ia visitar você, você mostrava. Hoje é automático a coisa. A pessoa tirou a foto, já postou agora. Né? E aí, quantas curtidas tem? Em segundos, eu fico impressionado, essa é uma coisa que me deixa impressionado. Você coloca a foto, daqui a pouco a pessoa já curtiu, segundos. Então você percebe que muitas pessoas precisam disso para esse reconhecimento. E se, eu só tive 10 curtidas, vai gerar ansiedade também. Olha, o meu amigo teve 200 curtidas, eu tenho que ter 200 curtidas, eu tenho que fazer. Então, essa ânsia de querer aparecer, da vida ser pública, dos valores serem públicos, né, tem causado também como que uma pilhagem emocional na vida das pessoas. E elas têm ficado doentes por causa exatamente disso, e de outros motivos, claro, e que acabam gerando esses transtornos que nós temos visto crescendo cada vez mais. E olha, eu posso dizer que os maiores transtornos aparecem dentro da escola. É verdade. A gente percebe também, bispo, assim, as crianças na internet, na rede social, elas são uma coisa, mas pessoalmente elas não conseguem se relacionar. Perfeito. Nós tivemos aí esse momento durante o ano que eram poucos alunos na escola, tinha um rodízio de alunos. Quando se liberou para que todos voltassem à escola, houve o maior número de crises de ansiedade porque os alunos estavam observando que tinham muito mais alunos próximos. Então isso acabou ocasionando essa crise de ansiedade em muitos, porque tinham poucos alunos numa escola grande como a minha, poucos alunos circulando e de repente começou a ter muitos alunos. E aquilo começou a trazer transtorno para os nossos alunos. Relacionamento. Foi uma dificuldade muito grande para eles terem que se relacionar com as pessoas de novo. Exatamente, né? Você vê, o isolamento social, né, que a gente pode chamar assim, dentro do Covid, que o Covid gerou esse isolamento social. Esse isolamento levou o jovem, o adolescente, a criança, estar dentro da sua própria casa. E agora as aulas dentro de casa. Só que existe um dado de muitos, mais de 1.000, muito mais de 1.000 pessoas que na nossa região, na nossa cidade aqui, que não tinham condição de acessar as aulas. Não é? Eu estou colocando 1.000, mas para 1.000 não é nada. Pode colocar 100.000 aí ou para cima. Não é? Na verdade, ou não tinha um aparelho,
ou não tinha um lugar. Então isso vai gerando ansiedade. Está dando aula, a professora falando, você não ouviu o que a professora falou, aí começa um problema, porque o filho mais novo já está fazendo barulho, a mãe está cozinhando, ou está todo mundo fora de casa. Como é que funciona essa questão toda? Então você vê, de repente ele volta, olha a mudança. Né? A criança ela precisa da rotina, ela precisa do acompanhamento dos pais, de repente ela muda e muda de rotina, e agora ela precisa estar na escola, e agora vai, não vai, como é que vai ser, ou na internet não consegue se desenvolver bem, não consegue aprender. Eu tenho uma pesquisa, um trabalho científico que eu fiz, em que mais de 90% dos alunos não conseguiam aprender durante a pandemia. Eram pouquíssimos que conseguiam. Exatamente. Então você vê, como é que isso vai trazer um benefício? Eu fico preocupado, pastor, pode falar até melhor, a questão da próxima geração. Que tipo de geração nós vamos ter, a próxima, né? Que tipo de geração vai ser? Que valores vão ter? Que tipo de ensino vai ser? Então eu fico muito preocupado com isso aí. Né? Pastor, tem um estudo que diz que, eu queria que você confirmasse para mim como psicólogo, que diz que o jovem ele só consegue se concentrar 10 minutos assistindo um vídeo. Então, por exemplo, uma aula que tem 45 minutos ali na telinha, assistindo num celular minúsculo, às vezes um celular que é dividido entre 3, 4 crianças dentro de uma casa. O aluno, 10 minutos para ele já é muito. Exatamente. Então não tem aprendizado. Eu vou dizer que 10 minutos quando ele tem interesse. Porque se não tiver também... Se tiver 3 segundos, já é muita coisa. Né? Agora, aquilo que tem, porque há um movimento, você vê, Netflix, por que eles assistem tanto Netflix? Não é? E aí todo mundo fala sobre isso, o grupo está falando sobre aquela série, né? Aquele programa, aquele filme, então eles precisam estar inteirados do que está acontecendo. Não é? Vamos supor, a maioria tem celular. Ele não tem um celular bom, pronto, já começa o problema. E aí nós começamos a criar um novo problema. Por quê? Aí os pais têm que dar aquele celular para ele. Às vezes o pai não tem nem o que comer direito em casa, mas o celular tem que ser aquele celular, porque os amigos têm o celular e ele não pode ficar fora. E os pais acham que isso é normal, ele tem que ter isso. É desse jeito mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você, seu filho tem que passar frustração. Seu filho precisa aprender o limite. E quem vai dar esse limite é você. Não é a escola, não são os amigos, quem vai dar esse limite é você. Então hoje eu estou vendo adolescentes, meninos, meninas, entrar na vida sexual muito mais rápido hoje. Né? Falar sobre virgindade hoje é brincadeira. Né? Além disso, eu estou vendo adolescentes entrarem cada vez mais cedo na bebida, na droga, que está mais fácil, cada dia mais fácil a coisa acontecer. E aí quem vai sofrer nisso? Então, a família já está falhando. Agora a escola tem que segurar isso. A escola vai começar a falhar, já está falhando. Então quem é que vai assumir isso tudo? Então a grande preocupação é essa. E você vê isso não só hoje dentro das escolas, mas dentro das próprias igrejas. Sim. A dificuldade que nós temos com os adolescentes, com as crianças que não obedecem, não tem limites. Então se você não obedece seu pai e sua mãe, você não vai obedecer a Deus. Você não vai obedecer o guarda, você não vai obedecer o professor. É verdade. Porque eu não tenho esse limite, eu não aprendi isso. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, como é que eu vou dar? Sem regras. Exatamente. Tem visto pessoas, crianças. Então, na verdade, o que eu estou notando aqui, os pais estão com medo e as crianças estão ansiosas. Eu diria que os pais não sabem o que fazer. Eles estão com medo. Exatamente. A emoção maior de um pai e de uma mãe hoje é ter medo. Se eu não der isso para o meu filho vai para as drogas. Se eu não deixar ele ver televisão. Se eu não deixar ele sair. É um medo do pai. Seria isso? Mas sabe o que eu percebo, pastor? Que assim, filhos de famílias estruturadas, pastor, eu digo até mais assim, por mais que a mãe se separou do pai, mas a mãe tem uma família ali, o pai também tem a sua, é diferente. A gente vê que esse pai e essa mãe ainda conseguem impor regras para os filhos. Sim. Agora, o problema que eu vejo hoje é que não impõe. Aí o próximo não vai impor porque não foi imposto para ele. É isso aí. Então, eu vivo isso hoje, porque eu sou o tipo de mãe, eu falo que meu filho, coitado, é filho de pastora e de diretora de escola. Então, ele tá, né, tá lascado. Tá bem servido. Então, assim, eu falo não, e às vezes algumas pessoas com quem eu convivo falam, nossa, Carol, mas você é muito chato, você cobra demais, você quer saber o tempo inteiro de onde ele tá, E eu vejo que as pessoas que agem como eu foram criadas dessa forma. E as que não agem é porque já não foram criadas nesse modelo de regras. Sim, eu diria que eu gosto de pensar num pêndulo, né? O pêndulo ele trabalha desse jeito do relógio, né? Então às vezes as pessoas levam o pêndulo para um lado.
Então meu pai foi extremamente rígido, meu pai foi alguém que me perseguia. Agora o que eu tenho que ser? Eu tenho que ser o oposto disso, que é o antimodelo. Então eu tenho que ser permissivo, senão meu filho não vai gostar de mim. Ou então eu estou separado, então eu tenho que fazer tudo o que meu filho quer. Eu tenho que dar tudo o que ele quer, porque eu não posso dar a minha presença. Então se eu não posso dar a minha presença, eu tenho que dar o que ele quer. E aí começam os problemas de novo, porque ele não precisa disso tudo, ele precisa da sua presença, do seu ensino, do seu referencial. Não é? Olha, há um ano atrás, um pouquinho antes da pandemia, eu fiz um trabalho científico sobre creche. E eu fiquei assustado. Meu Deus. Porque os professores falam uma coisa e os pais falam outras coisas totalmente diferentes. Para os professores, eles dizem assim, né? Os professores dizem assim, olha, os pais não apoiam, os pais jogam as crianças aqui, a gente tem que cuidar das crianças, a gente tem que, às vezes a gente manda na sexta, vem na segunda com a mesma fralda que a gente mandou. Então, olha só a realidade. E a gente vai conversar com os pais, porque eu fiz a entrevista com os pais e com os professores. Quando a gente vai conversar com os pais, não. A gente apoia, a gente está aqui sempre. Aí, peraí, está aqui sempre? O que significa isso, né? Eu não sei se ele está entendendo isso. Na verdade, o estar aqui sempre é levar o filho até a porta e depois vai buscar. É só isso. Estou aqui sempre. Eu estou aqui sempre. Mas não tem um apoio, não há um investimento, não há uma educação de fato, não é? Mas o que acontece? Eu terceirizo. Eu acho que esse é o grande problema. Terceirização. Que nem o pastor Adriano estava falando, bispo, sobre as redes sociais. A gente vê também que hoje em dia a família não conversa mais. Perfeito. Né? Não tem esse hábito de você sentar. Eu fui criada sentando na mesa para comer. Imagina que meu pai e minha mãe deixariam a gente comer no sofá. Nunca. E nós criamos os nossos filhos dessa forma. É comer na mesa, não vai sentar no sofá para comer. Sim. E eu vejo que hoje isso se perdeu. Perfeito. Não vemos mais. Nem mesa tem mais. Exatamente. Verdade. Exatamente. Né? Hoje os valores estão mudados, invertidos. Agora, gente... como eu digo, né, às vezes na igreja, você vai falar assim, traga a sua Bíblia. Não sei na sua igreja, na minha igreja ninguém leva a Bíblia mais. Onde é que está a Bíblia? No celular. Ou no data show da igreja. Exatamente. Então, você vai dizer, não, aqui não pode entrar celular. Você não pode fazer isso mais. Não dá mais. É aí contra todas essas mudanças que estão acontecendo. Então você precisa não perder a essência e se manter diante dessas mudanças. É isso que eu falo sobre se adaptar às mudanças sem perder a sua verdadeira essência. Então nós vamos voltar e no próximo bloco, bispo, tem algo que o senhor vai gostar, tá? Tem um presente aí do nosso patrocinador que o senhor vai amar. A gente já volta logo. Quer vestir com qualidade? Venha para a Via Fato. A Via Fato, ela tem bom preço, ela tem qualidade. Olha, e tem aqui na Praia Grande, na rua Ponta Porã. Siga as redes sociais da Via Fato. Vestir com elegância é Via Fato. Voltamos com o nosso programa Nasci para Vencer. E agora, bispo, como a gente tinha falado aqui, eu quero agradecer o nosso apoiador, um dos nossos patrocínios, né? Tá aqui o seu presente, opa, né? Aí bem aí para você usar aí. Obrigado. Quero agradecer a sua presença. Eu sei que nós estamos falando aqui de muitas coisas, né, pastora, relevantes nessa época, e trazer o bispo aqui para falar sobre psicologia, sobre emoções. Não tinha pessoa melhor para fazer a abertura do nosso primeiro programa. Mas é pouco tempo, né, bispo, para falar de tanta coisa. Coisa boa. Mas eu quero indicar para você, se você se interessou, eu tenho certeza que você se interessou, tem muito mais coisa para ser falado, ou melhor, para ser lido, e eu, como uma boa professora, tenho que indicar a leitura. Então, eu falo, bispo, apresente seus livros. Primeiro, eu queria agradecer a vocês por essa confiança e parabéns mais uma vez pelo programa. Espero que você de casa possa assistir sempre esse programa, porque realmente vai trazer valores que a família está precisando. E eu queria lembrar você desse livro aqui, que é o Aconselhamento Pastoral. Se você cuida de pessoas, não é? Se você precisa de ajuda, esse livro pode auxiliar você a não somente tratar da sua vida, mas também ajudar outras pessoas a crescerem, a se desenvolverem, a questão da educação dos filhos. Isso aqui é muito importante. Além desse, eu tenho esse aqui que é um xodó, que são 3 gerações, é meu filho, meu pai, sou eu. E nós estamos falando aqui sobre a paternidade. Hoje em dia, essa área está em baixa, viu, gente? Olha, a diferença que o pai faz. Há estudos mostrando qual é a diferença que o pai faz no desenvolvimento da criança. Então, olha, se você quiser, você pode crescer e investir nessa próxima geração.
as melhores coisas da vida não compram com dinheiro. A sua presença não é com dinheiro que acontece. O amor, o afeto, né, o carinho é muito importante. Além desse, nós temos esse daqui que tem vendido muito, que é excelência emocional, excelência espiritual. Nós vamos falar sobre autoestima, sobre a questão, né, emocional que nós temos falado, sobre as crenças que são limitantes, crenças que podem ser fortalecedoras. Além disso, você tem a questão de destruir fortalezas que você cria na tua mente. E essas fortalezas, elas acabam atrasando a tua vida, não deixando você alcançar os seus maiores objetivos. Então, esse livro tem sempre um exercício e pode te ajudar na questão de depressão, síndrome do pânico, medo, a questão dos traumas. Esse livro pode ajudar muito você. Além disso, esse daqui é especial. Quem manda na família hoje são 16 mil cópias. Saindo agora, até o mês que vem, a próxima edição, já é a 5ª edição desse livro, Quem Manda na Família Hoje. Você sabe quem é que manda na família hoje? Não é? Aqui você vai encontrar pais, você vai encontrar a rede social, você vai encontrar quem manda na educação da sua família, não é? E muito mais para você. Até os animais aqui você vai perceber que tem famílias que quem manda são os animais. Então eu queria aproveitar agora, pastor Adriano, eu queria doar esse livro para que possa haver um sorteio aí no Instagram, nas redes sociais, muito de obrigado. Vocês do programa. Olha aí, pastora. Eu quero dizer uma coisa para você. Ó, nós temos todos os livros do pastor. Temos, verdade. Todos os livros do pastor, eu indico para você. Olha, maravilhoso, né, pastora? E leitura é um hábito. Perfeito. Quanto mais você lê, mais você gosta de ler. Então, porque eu estou falando isso, Bispo, porque eu sei da dificuldade da geração de hoje de abrir um livro. Ó, são livros fininhos que você consegue ler aí até em um dia, se você se dedicar. Sai um pouquinho da internet, sai um pouquinho das redes sociais. Perfeito. Abra o livro e leia e você não vai se arrepender. E você lê o primeiro, depois você vai querer ler o segundo, o terceiro. E mesmo se não for para você ler, presenteie alguém que vai estar aqui embaixo para você os endereços aonde encontrar os livros do Bispo aí. Presenteie seu pai, sua mãe, seu filho. Um ótimo presente para a família. Tá chegando o Natal, né? Pois é, Bispo, verdade. Bispo, considerações finais. Bom, eu queria agradecer a você que está aí ligadinho, esteve conosco durante todo esse momento. Eu queria dizer que você pode entrar em contato comigo através do meu site, drluisenrique.com.br, né, e eu espero ter acrescentado na sua vida. Agora, escute uma coisa, um desafio para você. Olha, se você não investir na sua família, alguém vai investir. Se você não liderar suas emoções, as suas emoções vão liderar você. E aí, olha, não vai haver limites, nós teremos uma geração cada vez pior. Então, cuide da sua vida, cuide de você, cuide da sua vida emocional, mas principalmente da sua vida espiritual. Muito obrigado, Bispo. Bispo, foi um prazer mesmo. Eu quero agradecer você que esteve com a gente até agora. E não vai embora, não. Vamos ter mais programa aí. Você pode seguir a gente nas redes sociais também. Você pode estar próximo da gente através do Instagram, né? E eu quero falar uma coisa para o Bispo. Bispo, o senhor nasceu para vencer. Obrigado, meu irmão. Obrigado. E eu quero agradecer a Rapid TV, que está aqui patrocinando o nosso programa, está aqui lado a lado com a gente também. Entre aí nas redes sociais da Rapid TV, você não pode perder. Isso aí, nós terminamos o programa aqui, que nós somos mais que vencedores. Amém. Em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Quem não gosta de andar na frente? De pisar fundo na direção dos sonhos? De seguir no caminho das conquistas? De cruzar a linha de chegada da felicidade? E ter o privilégio de viver momentos? Seja cliente Alberg. Você investe em momentos e a gente cuida do resto.